é a soma dos voltamperes em cada uma das três fases. Vejamos como deduzir a expressão para os voltamperes trifásicos. Para isto, mediremos a tensão em kV e a corrente em kA, de modo a obter assim então em megavoltamperes ou MVA a potência aparente. O MVA trifásico é igual a 3 vezes o MVA monofásico. Mas, como sabemos, o MVA monofásico é o produto da tensão de fase V índice P pela corrente de fase I índice P. Ora, acabamos de ver que, em uma conexão estrela, a tensão de fase é igual à tensão de linha dividida pela raiz de 3, ou seja, V índice P igual a V índice L dividida pela raiz de 3. Observamos também que a corrente de fase é igual à corrente de linha, I índice P é igual a I índice L, de modo que podemos dizer que na conexão estrela, o MVA de cada uma das três fases é igual a V índice L dividido pela raiz de 3 vezes I índice L. E na conexão delta? Aqui, a tensão de fase V índice P é igual à tensão de linha V índice L. Mas a corrente de fase I índice P é igual à corrente de linha I índice L dividida pela raiz de 3. Assim, o MVA de cada fase é igual a V índice L vezes I índice L dividido pela raiz de 3, o que é o mesmo resultado que já encontramos para a conexão estrela. Mas o que realmente queremos saber é o valor do MVA trifásico do circuito. Portanto, multiplicando o MVA monofásico por 3, temos que o MVA trifásico é 3 vezes V índice L vezes I índice L dividido pela raiz de 3, o que é igual a raiz de 3 vezes V índice L vezes I índice L. Lembre-se de que 3 dividido pela raiz de 3 é simplesmente raiz de 3. É esta a expressão dos megavoltamperes em um sistema trifásico. Mas como determinar o valor da potência ativa? Fácil, basta multiplicar o MVA pelo fator de potência. Podemos escrever que a potência ativa P é igual a raiz de 3 vezes V índice L vezes I índice L vezes Fp, ou fator de potência. Como já vimos, raiz de 3 é igual a 1,732. Vale a pena decorar este número, pois ele surge com frequência em cálculos trifásicos. Vejamos um exemplo. Suponhamos que uma linha de transmissão de 345 kV fornece 450 amperes com um fator de potência de 0,9 a uma carga ligada em estrela localizada na outra extremidade da linha. Quanto a carga está recebendo em megavoltamperes, megawatts e megavars? Para calcular o total de MVA, fazemos 345 kV vezes 0,45 kA vezes 1,732. O resultado é 270 MVA. A potência em megawatts é igual a 270 MVA vezes o fator de potência de 0,9. Isto nos dá 243 megawatts. Para calcular o total de megavars, extraímos a raiz quadrada da diferença entre MVA ao quadrado e quilowatts ao quadrado. Obtemos 117 megavars, completando assim o nosso triângulo de potência.
Ainda no mesmo exemplo, qual será a corrente em cada fase da carga se esta for ligada em delta e não em estrela? A corrente de fase é igual à corrente de linha dividida pela raiz de 3, ou seja, 450 amperes divididos por 1,732, o que é igual a 260 amperes por fase na conexão delta. Qual o valor de MVA em cada uma das 3 fases? Basta tomarmos a tensão de fase, que na conexão delta é igual à tensão de linha, 345 kV, e multiplicá-la pela corrente de fase, 0,26 kA. Obtemos 90 MVA. Naturalmente, o valor total de MVA nas 3 fases será igual a 3 vezes o valor do MVA monofásico, ou seja, 3 vezes 90 MVA igual a 270 MVA. Como se vê, temos aqui o mesmo valor que havíamos calculado quando multiplicamos raiz de 3 pela tensão de linha e pela corrente de linha, como fizemos no caso da conexão estrela. Agora vocês terão a oportunidade de pôr em prática algumas destas equações, fazendo os exercícios do livro-texto. Após o intervalo, voltaremos para falar sobre o conceito de impedância. Ok. Vejamos agora a impedância de um circuito de corrente alternada. No filme anterior, examinamos 3 grandezas que se opõem ao fluxo da corrente. A resistência R, a reatância indutiva X índice L e a reatância capacitiva X índice C. Todas elas medidas em ohms. Quase todo circuito elétrico contém alguma combinação dessas 3 propriedades. E é essa combinação que determina a oposição total ao fluxo de corrente em um circuito de corrente alternada. Essa combinação recebe o nome de impedância e tem por símbolo a letra Z maiúscula. Da mesma forma que a resistência e a reatância, Z é expressa em ohms. E como no caso de outras grandezas associadas aos circuitos de corrente alternada, as 3 propriedades podem ser representadas em um diagrama vetorial. Vejamos um exemplo. Neste circuito temos um resistor de 12 ohms, uma reatância indutiva de 20 ohms e uma reatância capacitiva de 4 ohms, todos ligados em série. Isso significa que a mesma corrente circula em cada componente do circuito. Quando aplicamos ao circuito uma tensão de 100 volts, há uma circulação de corrente que é representada por I. Para saber qual a oposição total ao fluxo de corrente, ou seja, qual a impedância Z, somamos os vetores da resistência e da reatância. Por convenção, o vetor R é traçado a 0 graus e tomado como vetor de referência. Fazemos seu comprimento proporcional a 12 ohms. O vetor da reatância capacitiva X índice C é traçado a um ângulo de menos 90 graus e, neste caso, seu comprimento é proporcional a 4 ohms. A reatância indutiva X índice L é traçada a um ângulo de mais 90 graus com um comprimento proporcional a 20 ohms. Como estes elementos estão em série, a oposição total Z ao fluxo de corrente é, obviamente, a soma dos 3 vetores R, X índice L e X índice C. Somemos primeiro X índice L e X índice C. Como os dois estão em direções opostas, a soma passa a ser 20 menos 4, o que nos dá 16 ohms nessa direção. A reatância resultante é indutiva. Com efeito, X índice L e X índice C, ou seja, a reatância indutiva e a reatância capacitiva, tendem a se anular mutuamente. A impedância Z é agora a soma
destes dois vetores R e X e é representada pela hipotenusa do triângulo. Todos sabemos que Z ao quadrado igual a R ao quadrado mais X ao quadrado. Em nossa equação, o segundo termo passa a ser 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, de modo que o quadrado da impedância é igual a 400. Para encontrar o valor da impedância Z, extraímos a raiz quadrada de 400 e o resultado é 20 ohms. Neste circuito, portanto, temos uma impedância de 20 ohms. Mas observem que ela forma um ângulo com o vetor de referência. Podemos encontrar o valor desse ângulo calculando o seu cosseno, ou seja, R sobre Z é igual a 12 sobre 20, que é igual a 0,6. Consultando uma tábua de funções trigonométricas, vemos que o ângulo que corresponde ao cosseno de 0,6 é 53 graus. Podemos dizer que a impedância Z é de 20 ohms a um ângulo de 53 graus. Agora que conhecemos a impedância total deste circuito, podemos determinar a corrente usando a lei de Ohm. Para um circuito de corrente alternada, a lei de Ohm é V igual a I vezes Z, ou I igual a V dividido por Z. No caso em questão, dividindo a corrente de 100 volts por 20 ohms, temos 5 amperes. Tracemos agora um diagrama vetorial da tensão e da corrente deste circuito. Uma vez que a corrente tem o mesmo valor em todo o circuito, ela é comum a todos os elementos, de modo que a usaremos como referência, traçando o seu vetor a 0 graus. Calculemos agora a queda de tensão nos vários elementos do circuito. V índice R, a tensão na resistência é simplesmente I vezes R, ou seja, 5 amperes vezes 12 ohms, o que nos dá 60 volts. Como vocês devem estar lembrados, em um circuito puramente resistivo, a tensão e a corrente estão em fase. Portanto, esses 60 volts estão em fase com a corrente, a qual está a um ângulo de referência zero. V índice L, a tensão na reatância indutiva, é igual a I vezes X índice L, ou seja, 5 amperes vezes 20 ohms, o que nos dá 100 volts. Mas sabemos que essa tensão de 100 volts tem um avanço de 90 graus em relação à corrente, uma vez que se trata de uma indutância pura, de modo que traçamos o seu vetor a um ângulo de mais 90 graus. V índice C, a tensão na reatância capacitiva, é igual a 5 amperes vezes 4 ohms, o que nos dá 20 volts a um ângulo de menos 90 graus. A queda de tensão no capacitor está atrasada em relação à corrente. A queda total de tensão no circuito é a soma dos vetores destas três tensões e, naturalmente, será igual à tensão aplicada de 100 volts. Podemos conferir isto somando primeiro V índice L e V índice C, o que nos dá 80 volts aqui. Em seguida, somamos este valor vetorialmente com V índice R. Temos então que V é igual à raiz quadrada de 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 3.600 mais 6.400. E o resultado é 100 volts. Podemos fazer também V igual a I, a corrente, vezes Z, a impedância. E teremos 5 vezes 20. Em qualquer caso, a tensão total será de 100 volts. Neste circuito, o avanço da tensão em relação à corrente corresponde ao mesmo ângulo que calculamos no triângulo da impedância, ou seja, 53 graus. Pode-se dizer também que a corrente tem um atraso de 53 graus em relação à tensão.
É possível também construir um triângulo de potência para este circuito. A potência ativa em watts é indicada aqui. Podemos calcular seu valor usando a expressão RI ao quadrado, ou seja, 12 ohms vezes 5 ao quadrado, ou seja, 25, o que nos dá 300 watts. A potência reativa é igual a X índice Li ao quadrado para a indutância e X índice Ci ao quadrado para a capacitância. Assim, a potência reativa na indutância é 20 ohms vezes 5 ao quadrado, o que nos dá mais 500 volt-amperes reativos. A potência reativa na capacitância é menos 100 vars. A potência reativa efetiva será, então, de 500 vars menos 100 vars. Ou seja, 400 vars positivos. Convém lembrar que em um circuito indutivo os vars são positivos. A potência aparente, ou seja, os volt e amperes, é indicada aqui. Seu valor é simplesmente Zi ao quadrado, ou seja, 20 ohms vezes 5 ao quadrado, o que vem a ser 500 volt-amperes. Como se sabe, o fator de potência é o número de watts dividido pelo número de volt-amperes, e 300 divididos por 500 dá 0,6. Observando os três triângulos que construímos para a impedância, a tensão e a potência, verificamos que são três triângulos retângulos semelhantes. Seus lados são proporcionais. O circuito tem um fator de potência em atraso, uma vez que a corrente, a um ângulo de 0 graus, tem um atraso em relação à tensão, que está a um ângulo de 53 graus. Em um circuito capacitivo, os triângulos da impedância, tensão e potência são invertidos e assumem este aspecto. No caso capacitivo, a corrente, a um ângulo de 0 graus, tem um avanço em relação à tensão. Quando o fator de potência está em avanço, o gerador está suprindo vars negativos ao circuito, o que na verdade significa que o gerador está absorvendo vars da carga. Esses vars são gerados no capacitor. Suponhamos agora que desejamos mudar o fator de potência de determinada carga. Temos aqui um motor absorvendo uma corrente de 5 amperes de uma linha de 120 volts a um fator de potência de 0,65. A potência aparente, volt-amperes, é igual a 120 volts vezes 5 amperes, ou seja, 600 volt-amperes. A potência ativa é igual a volt-amperes vezes fator de potência, o que nos dá 390 watts. O valor dos vars é dado pela raiz quadrada de volt-amperes ao quadrado menos watts ao quadrado. O resultado é 456 vars. Note-se que o motor absorve mais potência reativa que potência ativa da linha, o que é indesejável, porque carrega a linha com corrente improdutiva, além de aumentar a quantidade de vars a ser suprida pelo gerador. Mas vejamos o que acontece quando colocamos um capacitor entre os terminais do motor, como vemos aqui. Supondo-se uma reatância capacitiva de 53 ohms, calculamos a corrente no capacitor, que é de 120 volts, dividido por 53 ohms, o que vem a ser 2,26 amperes. A quantidade de vars supridos ao circuito pelo capacitor é igual à tensão multiplicada pela corrente, ou seja, 271 vars. Embora o motor absorva 456 vars da linha, o capacitor supre 271 vars a essa mesma linha, de modo que a quantidade líquida de vars absorvidos da linha passa a ser 456 menos 271, ou seja, 185 vars.
Uma vez que o motor ainda está à plena carga, continua a absorver a mesma quantidade de potência ativa, ou seja, 390 watts, de modo que o nosso triângulo de potência terá este aspecto: 390 watts ativos, 185 VARs reativos, com uma potência aparente total de 432 volt-amperes. Nosso novo fator de potência é 390 watts dividido por 432 volt-amperes, ou seja, 0,9. A conclusão é que, quando colocamos um capacitor em paralelo com o motor, reduzimos o número de VARs absorvidos da linha e melhoramos o fator de potência. Neste caso, de 0,65 para 0,9. A nova corrente de linha é igual à quantidade de volt-amperes dividida pela tensão, o que nos dá 3,6 amperes. Portanto, um segundo efeito da colocação de um capacitor em paralelo com o motor é a redução da corrente de linha de 5 para 3,5 amperes. Consequentemente, as perdas da linha também diminuem. Assim, a correção do fator de potência é altamente desejável do ponto de vista de eficiência. Além disso, ajuda a reduzir a conta mensal do consumidor, uma vez que a maioria das concessionárias aplicam uma penalidade econômica contra usuários que trabalham com baixo fator de potência. Vimos bastante matéria nesta parte do filme, de modo que podemos agora fazer um intervalo. Desligue o aparelho de vídeo e faça os exercícios do livro-texto. Acabamos de estudar a impedância e a queda de tensão em reatâncias indutiva e capacitiva. Em um sistema elétrico, lidamos frequentemente com a queda de tensão que ocorre quando a corrente circula em uma linha de transmissão, transformador ou gerador. A impedância desses equipamentos consiste em resistência e reatância. O valor da resistência é geralmente muito pequeno quando comparado à reatância indutiva. Ainda assim, essa propriedade provoca perdas de potência. Pode-se calcular o valor da perda multiplicando-se a resistência pelo quadrado da corrente. A potência perdida é dissipada sob forma de calor, que se desprende do gerador, transformador ou linha de transmissão. Contudo, ao considerarmos as quedas de tensão no sistema elétrico como um todo, verificamos que a queda devida à resistência é, na verdade, insignificante quando comparada à queda provocada pela reatância. Por isso, nos cálculos de queda de tensão, costuma-se desprezar a resistência. Com efeito, em muitos diagramas de sistema, indica-se somente o valor da reatância para linhas de transmissão, transformadores ou geradores. Tomemos como exemplo uma linha de transmissão representada unicamente por sua reatância indutiva, digamos 40 ohms. Esta linha supre 100 MVA à carga com um fator de potência de 0,9 em atraso. Conhecendo a tensão da barra da carga, digamos 200 kV. O que devemos fazer para calcular a tensão na outra extremidade da linha, ou seja, no lado do envio? Tomemos a tensão da carga V índice B como nosso vetor de referência, cujo comprimento é proporcional a 200 kV. Como o fator de potência é 0,9, podemos traçar aqui o nosso vetor da corrente, a um ângulo de 26 graus em atraso em relação à tensão V índice B da barra da carga. A magnitude desta corrente da carga é 100 MVA dividido por 200 kV, ou sejam 500 amperes. Contudo, note-se que esta corrente consiste em dois componentes, um em fase com V índice B e outro com um atraso de 90 graus em relação a V índice B. O componente de corrente em fase com V índice B é a corrente que circularia se a carga fosse puramente resistiva e, consequentemente, consistisse inteiramente de megawatts de potência ativa.
Portanto, chamaremos este componente de I índice P, onde a letra P denota a circulação de potência ativa. O componente em atraso de 90 graus com relação a V índice B é a corrente que circularia caso a carga consistisse inteiramente em megavars, isto é, se a carga fosse puramente indutiva. Chamamos essa corrente de I índice Q, onde a letra Q denota a potência reativa. Qual o valor da demanda de potência ativa e reativa? Usando o triângulo da potência, calculamos que a potência ativa é igual a 100 MVA vezes o fator de potência de 0,9, o que nos dá 90 megawatts. O valor do componente reativo é de 44 megavars. A potência ativa se deve à corrente em fase I índice P. Portanto, I índice P é igual a 90 megawatts divididos por 200 kV, o que nos dá 450 amperes. Da mesma forma, I índice Q é igual a 44 megavars divididos por 200 kV, o que nos dá 220 amperes. A corrente total I é igual a raiz quadrada de 450 ao quadrado mais 220 ao quadrado, o que, como já sabemos, vem a ser 500 amperes. A queda total de tensão na linha, ou seja, V índice A menos V índice B, é igual a I multiplicada pela reatância X. E essa queda de tensão tem um avanço de 90 graus em relação à corrente, porque a reatância X é indutiva. Mas podemos dividir esta queda de tensão XI em dois componentes, X vezes I índice Q e X vezes I índice P. O componente XI índice Q tem um avanço de 90 graus em relação à corrente I índice Q e, portanto, está em fase com a tensão em B. Assim, podemos traçar XI índice Q aqui e somá-lo diretamente a V índice B. O componente XI índice P tem um avanço de 90 graus em relação à corrente I índice P e, portanto, está fora de fase com V índice B. Indicamos aqui esse componente. A queda total de tensão XI é simplesmente a soma vetorial de XI índice P e XI índice Q. O que acontece quando somamos o vetor V da queda ao vetor V índice B? Obtemos naturalmente a tensão total em A, que é o lado do envio. XI índice Q é igual a 220 amperes vezes 40 ohms, o que é cerca de 9 kV. XI índice P é igual a 450 amperes vezes 40 ohms, o que vem a ser 18 kV. Como se pode ver, estamos somando um vetor de 220 kV mais 9 kV, ou seja, 209 kV. Há um vetor de 18 kV para obter V índice A, que é a tensão no lado do envio. Completando o triângulo retângulo, obtemos uma tensão de 210 kV, resultado muito próximo dos 209 kV que obtivemos quando somamos simplesmente V índice B a XI índice Q. Portanto, podemos simplesmente desprezar esse componente fora de fase de 18 kV e calcular a queda de tensão usando somente XI índice Q. Esse erro de 1 kV está bem dentro da margem de precisão dos instrumentos de medição do sistema. Naturalmente, convém lembrar que este método nos dá apenas uma aproximação da magnitude da tensão na barra A. Nada informa quanto ao ângulo em relação à barra B. Para calcular esse ângulo, teríamos de considerar ambos os componentes da queda de tensão. Como podemos ver, tanto esse ângulo quanto o XI índice P aumentam à medida que aumenta a carga na linha. E o que podemos concluir de tudo isso? Que para um sistema em equilíbrio, podemos obter uma estimativa da variação de tensão usando a expressão X vezes I índice Q, onde I índice Q é simplesmente o resultado da divisão de megavars por kilovolts. Podemos ver por esta expressão que a potência reativa que circula na reatância indutiva é o fator que mais contribuiu para a queda de tensão. Usaremos este fato mais tarde ao discutirmos o fluxo